Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre história, mais precisamente sobre o Palácio de Knossos, de 1700 a.C., e uma pista para a existência de um sistema de escrita pictórica nas terras gregas. O contexto, o foco é a Creta minoica. Antes, em 7000 a.C., houve a colonização inicial de Creta. Em 3500 a.C., houve o começo da Idade do Bronze em Creta. Depois, em 1640 a.C., enormes erupções vulcânicas devastam as colônias e a costa minoica. Em 1500 a.C., ocorre profunda estratificação da cultura minoica. A administração local é delegada às grandes vilas. Em 1450 a.C., houve a invasão micênica de Creta. Em 1100 a.C., os povos do mar aterrorizam o mundo mediterrâneo, levando a civilização minoica ao declínio final. Em 1900 d.C., Arthur Evans começa as escavações de Knossos. Em 1908 d.C., o arqueólogo italiano Luigi Pernier descobre o disco de Festo. Então a sociedade minoica ela se torna muitíssimo próspera através da agricultura e do comércio. A estratificação social se desenvolve, tendo uma elite rica controlando o comércio. São construídos sofisticados complexos de palácios para armazenar bens para redistribuição. A necessidade de registros contábeis faz surgir a escrita na forma de hieróglifos. Os hieróglifos evoluem e se tornam o silabário linear A em Knossos. Em 1890, o historiador britânico Arthur Evans deparou com antigos selos de argila à venda em Atenas. Sua origem era relativamente inexplorada a ilha de Creta, no Mediterrâneo, e para Evans eles ofereciam uma pista preciosa sobre a existência do primeiro sistema de escrita na Europa. Seguindo os selos até sua origem em Creta, Evans decidiu escavar uma grande área de terra em Knossos, no norte da ilha, onde encontrou um vasto complexo de palácios. A iconografia do palácio se centrava no culto ao touro, incluindo afrescos que mostravam o esporte da taurocatapsia. Evans chamou tal civilização de minoica, em homenagem ao rei mitológico cretense Minos, que, de acordo com a lenda grega, construiu um labirinto para conter o Minotauro, uma assustadora criatura meio homem, meio touro. No processo, Evans descobriu que os minoicos haviam de fato inventado uma forma antiga de alfabeto, a qual chamou de linear A. O período palacial. Os minoicos eram um povo de origem desconhecida, talvez na Anatólia, que se estabeleceu em Creta na era neolítica, cerca de 7000 anos antes de Cristo. Eles cultivavam a terra, cuidavam de gado e faziam suas adorações em cavernas, no topo de montanhas ou em nascentes de rios. Mas em torno de 2700 a.C. começaram a construir enormes complexos de palácios. Por volta de 1900 a.C., no que hoje é conhecido como o período palacial da civilização minoica, foram construídos palácios em Knossos. Festo, Malha e Chania, todos com formas muito similares, sendo o de Knossos o maior de todos. Este foi destruído possivelmente por fogo ou talvez por um tsunami, cerca de 1700 a.C., sendo reconstruído logo em seguida no mesmo lugar. No seu auge, por volta de 1500 a.C., o Palácio de Knossos e a cidade que cresceu ao seu redor ocupavam 75 hectares e tinha uma população de quase 12.000 pessoas. Todos os palácios minoicos tinham um grande corte central, cercado por muitos edifícios em forma de câmaras, e eram ricamente decorados com afrescos de flora e fauna. Em seus extensos armazéns, os governantes, que talvez também tenham desempenhado o papel duplo de reis ou rainhas sacerdotes, acumulavam muitos bens para redistribuição. Os governantes minoicos também controlavam o comércio com outras civilizações mediterrâneas da Idade do Bronze, como Biblos, na Fenícia, hoje Líbano, Ugarit, na Síria, o Egito da época dos faraós e os assentamentos grego-micênicos nas cidades das Cíclades e além. Vamos ver também outros assuntos relacionados a esse, o assentamento de Çatalhöyük, o código jurídico de Hammurabi, as guerras médicas, a democracia ateniense, o rei Sejong introduz uma nova escrita e a queda de Constantinopla. O desenvolvimento da escrita. Os minoicos desenvolveram sua própria forma de escrita para fins burocráticos, substituindo o registro hieroglífico, no qual desenhos representam ideias e conceitos por um silábico conhecido como linear A.
Por volta de 1450 a.C., Creta foi invadida pelos micênicos, que adaptaram a escrita minoica e criaram a linear B. Com o colapso de Creta, coube aos fenícios dar o próximo passo no desenvolvimento da escrita moderna. Por ser uma potência comercial e marítima, era essencial para a Fenícia desenvolver uma ferramenta que permitisse se comunicar e escrever em várias línguas. Nasceu assim o alfabeto, sistema em que cada símbolo corresponde não a uma sílaba, mas a uma letra. O alfabeto fenício foi adotado pelos gregos, depois pelos romanos, e é base do alfabeto latino, usado até hoje, o nosso alfabeto, né, das línguas neolatinas. Então tem um afresco de Taurocatapsia no Palácio de Knossos, em Creta. É o painel mais bem preservado entre os vários estuques de toureiros. As interações de homens e touros era um tema comum naquela época, né? Um famoso disco de Festo, encontrado em 1908 nas ruínas do Palácio Minoico de Festo, no sul de Creta. O disco de Festo, feito de argila queimada e com cerca de 15 centímetros de diâmetro, está inscrito com símbolos de uma escrita desconhecida. Apesar de datar de 1700 a.C., ele foi feito usando a técnica de impressão em xilogravura, que se achava que não havia sido inventada senão depois de 2000 anos, mais ou menos, na China, tornando o disco um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Os símbolos, muitos deles reconhecidos como objetos cotidianos, estão arranjados em uma espiral e divididos em palavras através de linhas verticais. Alguns estudiosos traçaram paralelos entre certos símbolos em hieróglifos cretenses e o linear A, sugerindo que a escrita no disco possa ter sido a forma elaborada de uma escrita minoica já existente. Há muitas teorias sobre o significado do disco. Alguns consideram a inscrição como um hino a uma deusa, outros como um relato de histórias, outros ainda como um calendário, um jogo. Alguns especialistas acreditam até se tratar de uma fraude muito bem elaborada. Então, isso é um pouquinho aí do Palácio de Knossos, né, da escrita que deu origem à nossa escrita, ao nosso alfabeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.